vocês estejam muito animados, porque eu estou animadíssimo de estar com vocês, tá? Primeiramente, gostaria de saber como vocês vão. Espero que estejam se cuidando e, claro, né, participando de nossos chats, de nossas perguntas frequentes. Hoje é a primeira aula da semana 3, semana 3, hein? Então, a aula vai ser sobre revisão de funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo no coração e vamos à aula. Revisão das funções orgânicas oxigenadas. Lembrando que antes dessa função, ou dessas funções, vocês aprenderam hidrocarbonetos, que são compostos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Aqui nas funções orgânicas oxigenadas são compostos que, além de hidrogênio e carbono, também têm o átomo de oxigênio, por isso oxigenadas. Começando pelo álcool, cuja característica é o radical funcional hidroxila ligado a um carbono saturado, como vemos aqui no exemplo, e na fórmula geral dos álcools. Parecido com os álcools, temos a hidroxila agora ligada ao carbono aromático nos fenóis. Como a gente vê aqui no exemplo, o aromático é representado pelo anel benzeno e aqui na fórmula geral. O éter, quando temos o oxigênio ligado a dois grupos orgânicos, ou dois grupos carbônicos, vamos dizer assim, vendo aqui no exemplo e aqui na fórmula geral. Aldeídos e cetonas chamam-se compostos carbonílicos, porque ambos têm a carbonila, sendo que nos aldeídos a carbonila é primária, vemos aqui no exemplo, e vemos aqui na fórmula geral, e na cetona a carbonila é secundária, ou seja, quando eu tenho a carbonila formada por um carbono secundário, que é aquele carbono ligado a outros dois átomos de carbono, e vemos aqui na fórmula geral. Para os ácidos carboxílicos, o nome já diz, ele tem a carboxila, que é uma junção da carbonila de cetonas e aldeídos, com a hidroxila de álcools e fenóis. E aí nós temos o radical funcional carboxila. E, geralmente esse radical vem na ponta da cadeia, como vemos aqui no exemplo, e também vemos na fórmula geral. Os derivados de ácidos mais importantes são esses três: ésteres, anidridos e cloretos de ácido. No éster, no lugar do hidrogênio, da hidroxila, da carboxila, nós vemos um grupamento carbônico, aqui no exemplo e também aqui na fórmula geral. No anidrido, que é formado por dois ácidos carboxílicos através da retirada de água, por isso a nomenclatura de anidrido, nós temos aqui duas carbonilas unidas por um oxigênio. Vemos no exemplo e vemos na fórmula geral. E para finalizar, o cloreto de ácido, que nada mais é que uma função oxihalogenada, onde o cloro entra no lugar da hidroxila da carboxila. Vemos aqui no exemplo e vemos na fórmula geral. Bom, na dúvida, o ideal é que vocês busquem revisar no material do ano passado e também, se ainda tiver dúvida, vocês podem enviar pelo FAQ ou chat na plataforma, ok? Então, vamos iniciar pelas funções nitrogenadas, que é uma novidade para vocês esse ano. Primeira função, amina. Amina é todo composto orgânico derivado da amônia, que é o grupo NH3, pela substituição de um ou mais hidrogênios por grupos orgânicos. Vamos ver então a amônia. A amônia, o NH3, que é o amoníaco, né, vamos dizer assim, que quando eu substituo um hidrogênio pelo radical chamado aqui R1, eu tenho a classificação de uma amina primária. Se eu tenho dois hidrogênios substituídos por dois radicais R1 e R2, eu tenho uma amina secundária. E se eu tenho os três hidrogênios substituídos pelos radicais R1, R2 e R3, nós temos uma amina terciária. A nomenclatura das aminas é dada pelo prefixo mais o infixo mais a terminação amina. Vamos ver os exemplos? Aqui nós temos o metano, ligado ao grupamento agora chamado de NH2, porque ele perdeu um hidrogênio para entrar esse grupo carbônico. Então, nós temos o metano ligado ao NH2. Nome oficial, metanamina. E nomenclatura usual, posso usar o nome desse grupo substituinte metil com a terminação amina, ou seja, metilamina. Mas vamos nos prender na nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC, que é a que cai no Enem. Aqui nós temos o NH2 ligado ao primeiro carbono de uma cadeia de 3 carbonos, por isso 1-propanamina. Aqui no segundo carbono,
2-propanamina. Aqui nós temos o NH2 ligado a uma cadeia complexa, uma cadeia ramificada. A gente começa a numerar do carbono mais próximo ao grupamento funcional, que é o NH2. Então, nós temos 1, 2, 3. No 3, nós temos o grupo substituinte etil, 1-pentanamida, que é a cadeia principal. Aqui, o NH2 ligado ao anel benzeno, nós temos a benzenamina, ou vulgarmente conhecida como anilina. E aqui nós temos uma cadeia aromática com um grupo NH2 e um grupo substituinte CH2CH3, que é o etil. Por isso, a gente começa a numerar do NH2, toma um sentido horário, que é onde a gente vai encontrar o outro grupo substituinte mais próximo, e damos o nome 2-etil-anilina ou benzenamina, se preferirmos. Vamos continuar? Na classificação que nós já vimos no slide anterior, quando você tem um hidrogênio substituído por um radical orgânico, você tem uma amina primária. 2 hidrogênios por 2 radicais orgânicos, uma amina secundária. E 3 hidrogênios por 3 radicais orgânicos, uma amina terciária. Nomenclatura, a gente não pode esquecer que é o prefixo mais infixo e a terminação amina, como nós vamos ver aqui em novos exemplos. Esse exercício, ele é para você treinar agora o seu aprendizado nesse exato momento. Então, eu peço que você apresente a estrutura para letra A, X4-en-3-amina, letra B, 4-metilpentan 2-amina, e letra C, N-etil, N-metil, N-metilpropanamina. Ok? Vou dar 2 dicas para esse exercício. Primeira dica, esse infixo aqui, em, significa ligação dupla, ok? E quando eu coloco N-etil, N-metil, eu estou querendo dizer que no nitrogênio da amina eu tenho o grupamento etil, metil e, nesse caso, metilpropanamina ligado ao mesmo nitrogênio. Alguns segundos para você tentar fazer o exercício e eu vou dar o gabarito. Veremos agora o gabarito. Letra A, aqui está a cadeia do X4-en-3-amina. Letra B, a cadeia do 4-metilpentan 2-amina. E letra C, a cadeia do N-etil, N-metil, N-metilpropanamina. Vamos continuar. Curiosidades, as aminas conhecidas por nomenclatura usual. A anilina, que eu já citei anteriormente, é muito utilizada para glacê de bolos, para dar aquela coloração do glacê, muitas vezes vermelho, azul, amarelo. A adrenalina, que é produzida quando nos encontramos em situações de estresse. A cafeína, presente no nosso cafezinho do dia a dia, que eu adoro, e também presente em mates guaraná natural, e esse no mate podendo ser a erva mate, né, como todo mundo conhece, alguns conhecem como chimarrão no Rio Grande do Sul, ou também sendo o chá preto. E a morfina, que foi muito usada nas grandes guerras, porque ela funciona como um anestésico. Hoje em dia é muito utilizada para quem tem câncer terminal, infelizmente. Vamos continuar? Bom, uma característica de proteínas que está ligada a essa função que a gente acabou de ver é que a proteína é formada por aminoácidos. O que esse nome te lembra? Aminoácido, uma junção de amina com ácido carboxílico na mesma molécula. E essa junção forma a proteína. As proteínas interligadas através da saída de uma molécula de água forma-se uma ligação peptídica, que já é o caminho para a nossa próxima função, que será amida. Amida. Carbonila ligada ao nitrogênio, ou seja, C-O, que é a carbonila ligada ao nitrogênio. Nomenclatura das amidas é dada por um prefixo mais um infixo mais o nome amida. Então, vemos aqui, um carbono seria metano, mas aqui tem a carbonila ligada ao N, então metanamida. 2 carbonos seria etano, mas tem aqui a carbonila ligada ao N, etanamida. Aqui eu tenho a carbonila, nessa cadeia um pouco maior, ligada ao NH2, eu tenho a dimetilpropanamida.
Aqui eu tenho a metilpropenamida, lembre-se que a ligação dupla traz o infixo em, e aqui eu tenho a benzamida. Então, vamos continuar. Um exemplozinho agora para ver se você consegue dar a nomenclatura. Alguns segundos para você dar essa nomenclatura desta cadeia. Lembre-se, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então seu nome será pentanamida. Prosseguindo. As amidas também podem ter classificação. A classificação das amidas, primeira, a amida simples. É a amida que apresenta 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio do grupo funcional. Observe, eu tenho aqui o grupo funcional, né? Ele tem 2 hidrogênios. Então, vocês podem observar exatamente aqui, como eu estou mostrando para vocês, ligado à carbonila dessa cadeia carbônica. Ok? Já numa amida monossubstituída é quando eu tenho a amida que apresenta apenas um hidrogênio ligado ao nitrogênio do grupo funcional, já que o outro hidrogênio foi substituído por um radical orgânico. Vamos ver no exemplo? Então, observem lá, circundando aqui, eu tenho um dos hidrogênios do grupo funcional com uma substituição por esse CH3. Então, a gente diz que, nesse caso, a gente tem uma amida monossubstituída. Um hidrogênio foi substituído pelo grupamento CH3. E temos ainda a amida dissubstituída, que é quando a amida que não apresenta nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio do grupo funcional, já que todos eles foram substituídos por radicais orgânicos. O exemplo, olha só o que a gente tem aqui. O nitrogênio puro, porque os 2 hidrogênios que ele teria aqui numa amida simples foram substituídos pelos grupamentos substituintes metil e etil. Então, isso trata-se de uma amida dissubstituída. Ok? Aqui na marcação. Continuando. Aqui nós temos um exercício para ver se você fixou um pouco a nomenclatura das amidas. Tá? Eu peço que apresente a estrutura para 2-metilpropanamida, letra B, N-metilbutanamida e letra C, N-etil-N-metilbutanamida. Lembrando que esse N é para indicar que o grupo substituinte etil está ligado ao nitrogênio e o metil também ligado ao nitrogênio, ou seja, isso aqui trata-se de uma amida dissubstituída. Alguns segundos para você fazer. Vamos ao gabarito? Então, letra A, 2-metilpropanamida, aqui presente. Letra B, N-metilbutanamida, aqui presente. E letra C, N-etil, N-metilbutanamida, aqui presente. Vou mostrar exatamente na estrutura. Olha só. 1, 2, 2 metil com 3 carbonos na cadeia principal, propanamida ou propamida. Ok? Depois, letra B. N-metil, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, butanamida. E por fim, N-etil, N-metil, butanamida. Anotou? Vamos continuar. Agora, os nitrocompostos. Nitrocompostos têm como característica o grupo NO2, que é chamado de grupo nitro ligado a um carbono, ok? A partir da estrutura do nitrobenzeno, e sabendo que o tolueno é o metilbenzeno, construa a estrutura do ortonitrotolueno e do paranitrotolueno. Na verdade, aqui a estrutura já está construída para vocês. O nitrobenzeno, lembrando que quando a gente apresenta os prefixos orto e para, é no momento que o anel benzeno tem 2 grupos substituintes, tá? Então, na numeração 1, 2, a gente pode chamar de orto. Na numeração 1, 2, 3, 4, ou seja, 1, 4, a gente chama de para. Então, aqui é o orto nitrotolueno e aqui é o para nitrotolueno. E uma coisa interessante, se a gente está chamando a cadeia principal de tolueno, é porque a gente começou a contar do CH3 da cadeia principal do tolueno. Então, a contagem correta seria 1, 2 aqui e aqui 1, 4. Ok? A nomenclatura, então, dá-se pelo nome nitro mais o nome do hidrocarboneto. Vejamos alguns exemplos.
nitrometano, nitroetano, nitrobutano. Ora bolas, Fred, mas agora tem o número 2. Por quê? Porque o grupo NO2 poderia estar no carbono 1, assim como ele se apresenta nesta cadeia no carbono 2. Por isso, 2-nitrobutano. Aqui, nitrobenzeno. E essa cadeia, que é uma cadeia especial que eu vou deixar para o próximo slide. Observe. A dinamite, ela é formada por essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é chamada de TNT vulgarmente. Tem até um canal de televisão com esse nome, né? Cujo nome oficial seria 2,4,6-trinitrotolueno. Por quê? Tomando como base a cadeia principal tolueno, a gente começa a numerar daqui. Nesse caso, tanto faz ir para a direita ou para a esquerda a numeração, ou seja, sentido horário ou anti-horário, porque os grupos nitro estão na mesma posição, contando de um lado do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, 2, 4, 6, trinitrotolueno. E aí nós temos a nossa famosa TNT composto de dinamite. Bum! Prosseguindo, galera. A nitrila, ou as nitrilas, se preferirem, ela tem como característica o grupo cianeto ligado a um radical R qualquer, que na verdade é uma cadeia carbônica, né, gente? A nomenclatura, ela pode se dar de duas maneiras, da forma IUPAC, que é a forma oficial, que você vai dar o nome do hidrocarboneto mais a terminação nitrila. E a nomenclatura usual, que a gente pode usar o cianeto D, nome do radical ou grupo substituinte com a terminação A, tipo cianeto de metila, cianeto de etila, ok? Continuando. Agora, a proposta são 4 atividades, ou seja, uma para cada função, para que vocês treinem o entendimento da nomenclatura e do reconhecimento das funções. A primeira atividade, ou atividade 1, é sobre a mina. Eu peço que forneça a nomenclatura dos compostos abaixo. Vou dar alguns segundos e vou mostrar o gabarito, ok? Agora o gabarito. A segunda atividade é sobre amidas, tá? Então eu peço que forneça a nomenclatura dos compostos abaixo. Nós temos aqui 2 amidas. Vou dar algum tempinho e agora o gabarito. A terceira atividade é sobre os nitrocompostos, que eu peço que forneça a nomenclatura desses 2 nitrocompostos aqui. Então, dou algum tempinho e agora o gabarito. E para finalizar, a quarta atividade, que eu peço que forneça a nomenclatura dos compostos abaixo, que é sobre nitrilas. Tá? Então, aguardo um momentinho. E agora o gabarito. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço para todos. Da aula de hoje, eu espero que de coração vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Mas caso não tenham entendido, a gente pede que vocês tirem as dúvidas nos chats online e no FAQ, ok? Na plataforma. A gente está morrendo de saudade de vocês, mas estão muito esperançosos que vocês consigam estudar e que a gente prossiga com essa terceira série firme para o nosso Enem, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.